10h58. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM Universitária, emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Armando é o único com autoridade para enfrentar o problema da violência. Nós vamos restaurar a autoridade em Pernambuco. A autoridade é não ter medo dos problemas. Eu não estou fazendo promessa, eu estou dando um aviso. Os bandidos não terão vida fácil, mas a autoridade restaurada com respeito aos limites da lei. Pernambuco quer mudar. Coligação Pernambuco vai mudar. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9h, Romero Ferro. Eu só queria te dizer que eu estava assim. 10h, Banda Radiolaria. Jarras e frutas na mesa, natureza morta jaz. Fills my heart with deception. E às 11h, Dona Missal. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Universitário. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. Está começando mais uma edição do programa Fora da Curva, com transmissão na nossa página no Facebook e na página 99 Universitária. O Fora da Curva está realizando uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. Em sorteio realizado em reunião com as assessorias, ficou definido que hoje é o dia do candidato da Rede Sustentabilidade, Júlio Lócio, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, candidato Júlio. Bom dia a todos os ouvintes do sistema da Rádio Universitária. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, até porque o sistema eleitoral tem tentado, manter os mesmos, porque eu tenho 7 segundos de televisão, 9 segundos no guia. É algo quase impossível de fazer alguma coisa que possa comunicar com as pessoas as nossas propostas, as nossas ideias. E eu tenho estudado tanto Pernambuco que lamento não ter podido chegar de maneira mais rápida às pessoas. Mas agora, com essas entrevistas que vocês estão permitindo que sejam feitas, nós estamos pouco a pouco chegando aos pernambucanos e ainda temos 3 semanas para mostrar a Pernambuco que temos as melhores propostas. Eu quero aproveitar para passar a vocês aqui a nossa plataforma de governo, abraçar também os internautas que estão nos acompanhando aqui. Sim. Pela live de vocês e também pela nossa live, que é no Júlio Lócio Oficial, gente. Ok, para entrevistar Júlio Lócio e todos os candidatos, temos novamente em nossa bancada Laércio Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo, nosso parceiro no Fora da Curva. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula. Bom dia, candidato, Carmen, Wagner e aos ouvintes e internautas que nos seguem aí nas redes. Também conosco na bancada está Carmen Silva, jornalista e pesquisadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia e também parceira do Fora da Curva. Bom dia, Carmen. Bom dia, Paula. Bom dia, candidato. Bom dia, equipe. E um bom dia para todo mundo que está nos ouvindo aí nessa extensão que a Rádio Universitária conseguiu para esse debate. E ainda com a gente está Wagner Souto, da Abraço Brasil e Pernambuco, que é a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Bom dia, Wagner. Bom dia, Paula. Bom dia, Laércio. Bom dia, Júlio. Bom dia, Carmen. A toda a equipe que está conosco. E já aproveitando, Paula, mandar um abraço e citar
as emissoras parceiras que também estão conosco já nessa entrevista, que são as emissoras comunitárias aqui muito da região importante. metropolitana. A gente tem uma transmissão aí com várias emissoras Que bacana. de rádio comunitária. Então nós não podemos esquecer de trazer a nossa proposta que está incluindo também as rádios comunitárias. Já vou dizer aqui para vocês. Deixa a Wagner, então. Wagner. Quais são as emissoras que estão transmitindo junto com a gente? Vamos embora, então. A Tropical FM aqui de Recife, a Amparo FM de Olinda, Doce Rio Olinda, Tracunhaém FM lá em Tracunhaém, Juventude Popular Recife, Top FM Igaraçu, RCI FM Ibiranga, que é um distrito lá de Itambé, Camará FM Camaragibe, Rádio Revelação FM Olinda, Rádio Urubá em Pesqueira e Rádio Ponte FM também em Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho. São emissoras que estão conosco e no decorrer da entrevista mais emissoras estarão se apresentando pra gente. Paula. Bom, antes de começar a entrevista, vamos apresentar o candidato. Júlio Lócio nasceu em Manaus, tem 47 anos, se formou em medicina pelo UFPE e é oftalmologista. Em 2008, Lócio foi eleito prefeito de Petrolina pelo então PMDB e reeleito 4 anos depois. No início deste ano, deixou o Movimento Democrático Brasileiro e se filiou à Rede Sustentabilidade em fevereiro. Agora, o ex-prefeito de Petrolina disputa a sua primeira eleição em caráter estadual. Vamos começar, candidato, com a questão sobre o Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco, depois de muita polêmica, né? As obras de transposição foram realizadas, mas ele estão, mas tem boa parte já avançada, né? Das obras, mas ele corre o risco de perder vazão e de ser assoreado, segundo os especialistas, e ao mesmo tempo existe o risco de privatização da Chesf. Sabemos que esses problemas são de ordem federal, mas o governo estadual tem relação direta com isso. Como o senhor pretende enfrentar os efeitos negativos da transposição do Rio e qual sua posição sobre a privatização da Chesf? Paulo, obrigado Laércio pela participação, obrigado Carmen, obrigado mais uma vez Wagner, estive com ele já. Trazer a proposta das rádios comunitárias, né? Marco da Lata. Marco da Lata. Marcos, obrigado, pessoal que está aqui também na produção, que não fala, mas tem tanta importância quanto nós que estamos aqui. Mandar um abraço pro pessoal do Face. Eu vou colocar isso daqui porque eu acho muito charmoso, né? Pra fazer uma foto, eu acho tão lindo isso aqui. E a gente fica ouvindo melhor aqui nosso áudio. Então eu vou ficar usando isso aqui, que eu acho um charme, viu, Lata, isso aqui. Olha, deixa eu te falar. Nós estamos com uma proposta, eu tenho andado o estado de Pernambuco inteiro. Na Caravana 18, nós temos uma van onde nós resolvemos andar pelo estado. Iniciamos pelo sertão e já chegamos aqui na região metropolitana. E o que é que eu percebi? Que as rádios comunitárias que estão nos transmitindo agora estão vivendo um momento muito difícil, porque não existe um orçamento para essas rádios. Então elas vivem, ou às vezes, de um patrocínio da prefeitura, e se a rádio falar alguma coisa, eu cobro alguma coisa do prefeito, ele tira o patrocínio. E a rádio começa a ficar com muita dificuldade. Então perde até a sua autonomia. Quem não tem autonomia financeira, não tem autonomia para falar o que quer. Então nós estamos colocando no nosso programa de governo que 10% do orçamento da comunicação do estado de Pernambuco, não é 10% do orçamento de Pernambuco, é 10% do orçamento da comunicação será destinado às rádios comunitárias de Pernambuco e às mídias sociais, para a gente garantir alguma autonomia para elas poderem fazer o trabalho de fato comunitário em defesa da cidadania. Rio São Francisco, né? A transposição, né? Que se criou-se uma polêmica grande. À época eu estive com o padre, com o bispo, meu Deus, me falhou a memória aqui o nome, um bispo alagoano que esteve em Petrolina fazendo um protesto. Eu tinha um programa de rádio à época chamado Estação Saúde, e eu entrevistei, e aquela preocupação era exatamente, não era só ser contra a transposição por si, mas era exatamente pela questão da vazão. Nós estamos acabando com a mata ciliar no entorno do São Francisco, no entorno da fonte do São Francisco. É por isso que eu tenho um projeto para Pernambuco. Eu não posso fazer isso em Minas, onde nasce nosso rio. Mas como governador, eu quero poder influenciar também o governo de Minas, que é onde nasce o Rio São Francisco, a criar unidades de conservação remuneradas. Quando eu fui prefeito, eu criei uma UCA, Unidade de Conservação da Caatinga. E a gente remunerava o proprietário da área que aderisse voluntariamente ao programa. Então o indivíduo tinha lá 100 hectares de caatinga. Então ele pegava 50 hectares, cercava e dizia: aqui é para preservar. Então nós pagávamos um salário mínimo por mês para ele preservar aquela área. E depois a gente influenciando ele a buscar outras rendas, como por exemplo, do mel de abelha da Caatinga. Vocês sabiam que a abelha da Caatinga colocaram um nome muito difícil para isso, que é a melinopocultura. Isso é coisa de academia. Temos que arranjar um nome mais fácil para o sertanejo saber dizer, né? E esse mel é mais saudável, que é o mel
da Uruçu, da jandaia. E o único problema que ela pode dar, se ela estiver perto da comunidade, é enrolar no seu cabelo. Ela não tem ferrão. Então é uma abelha extraordinária, porque ela pode conviver perto das comunidades. Diferentemente das abelhas africanas, que produzem uma quantidade de mel maior, mas muitas vezes são risco para as comunidades que ali estão no entorno. Também os florais da caatinga. Nós queríamos estimular que essas pessoas que tinham a sua unidade de conservação pudessem identificando plantas que pudessem produzir fármacos, arranjos florais, enfim, e buscar uma subsistência, uma existência, na verdade, da própria caatinga. Então, criamos essas unidades de conservação e faremos isso como governador. Nós criaremos unidades de conservação da caatinga remuneradas, para que o proprietário tome conta dela e a gente possa colocar a universidade perto disso, para estudar melhor o potencial farmacológico da nossa caatinga, porque, afinal de contas, é o único bioma genuinamente brasileiro. E aproveitando para dizer a dona Carmen, né, Carmen? Que trabalha os movimentos feministas, que nós temos o animal mais feminista do mundo. Você sabia que é o animal da caatinga? A ema. A ema põe os ovos, o macho é quem choca, e ela, quando nasce os filhotes, ela vai protegê-los. Então existe uma partilha importante dos deveres do homem e da mulher. Eu tenho aprendido muito sobre o feminismo agora na minha campanha, com a minha senadora Adriana Rocha, né? E coisas que eu não imaginava que tivessem tanta importância, que às vezes o nosso comunicar com as mulheres. Em relação à questão da privatização da Chesf. Olha, isso quem inventou foi... E eu sou suspeito para falar, porque esse que inventou foi meu adversário político local, o ministro Fernando Bezerra, com quem eu disputei minha segunda eleição e venci ele era deputado federal, o pai era ministro da integração. Eles inventaram esse negócio para encher os bolsos ainda mais de dinheiro. Inventaram vender a Chesf, porque na hora que anunciaram isso, existe uma denúncia hoje que a gente não pode provar, mas na hora que anunciaram isso, houve um movimento espetacular nas bolsas de valores. Quem sabia disso ganhou muito dinheiro, que comprou ações da Eletrobras e vendeu em seguida, porque só foi anunciar esse negócio, houve um movimento, como tudo, né, no mercado financeiro, às vezes só um boato faz, né? Lembra do Nagy Narras, eu era menino e esse cara quebrou a bolsa por um boatos. Então veja, o Rio São Francisco, professora Paula, que foi professora aqui de Arthur, o Rio São Francisco é a única riqueza natural, economicamente falando, é a única riqueza natural de todo o semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro possui 60% da área do Nordeste inteiro é semiárido. 40% dos nordestinos vivem no semiárido, 10% dos brasileiros. E a única riqueza natural que produz pujança econômica é o Rio São Francisco. Como é que eu posso vender a única riqueza natural de um povo? Porque deixa eu te falar, o Rio São Francisco ele tem várias funções. 3 funções básicas, 4. Primeira delas, para o governo que quer vender, produção de energia. Segunda delas, para o povo, abastecimento humano. Terceira dela, irrigação, produção de alimentos, riqueza para as pessoas. Quarta dela, abastecimento animal. Se você vende a Chesf, só vai interessar o comprador esse primeiro aspecto, que é a produção de energia. Porque a água armazenada, ela é a bateria, ela é o ativo principal da empresa. Ela não vai querer que avance o abastecimento humano, não vai querer que avance o abastecimento animal, não vai querer que avance a irrigação. Portanto, eu sou 1000% contra. Eu me posicionei contra, porque você vender esse ativo... Agora, eu não sou um radical contra a concessão, contra a privatização, não. De tudo, não. Mas, em relação ao nosso São Francisco, eu acho uma temeridade, porque nós vamos penalizar todo um povo que é o mais pobre, é o mais sofrido do Brasil e que tem na sua única chance de riqueza o São Francisco. Eu inclusive defendo, Carmen, que nós mudemos a matriz energética nordestina para energia eólica, energia solar, e o São Francisco seja cada vez menos usado para a produção de energia. Candidato Lúcio, voltando a falar sobre Rio e passando para um outro rio que é também uma riqueza do estado de Pernambuco, o Rio Capibaribe, que sofre muito com a poluição, né, e também está em risco, né? Há um projeto de transporte hidroviário pelo Rio Capibaribe que foi prometido para a Copa de 2014 e que hoje as obras estão paradas. Os senhores têm um partido que defende bandeiras de ecologia e sustentabilidade. Quais são os seus projetos
para a revitalização dos rios, para essa questão do transporte hidroviário e de uma forma mais larga para enfrentar o problema das águas, né, do abastecimento no estado de Pernambuco, especialmente na região metropolitana, que sofre com abastecimento de água há mais de 20 anos, né, com racionamento. Como é que você vê essa situação? Carmen, nós temos no nosso programa de governo 5 eixos. Abra a mão comigo. Primeiro deles, cidadania. Segundo dele, infraestrutura e mobilidade. O terceiro e maior, porque sou da rede de sustentabilidade, meio ambiente e inovação. O quarto, desenvolvimento econômico. E o quinto, governança. Nós temos como proposta de governo em relação a essas questões. Eu estive na região do Agreste, estive lá, por exemplo, o Rio Ipojuca, completamente degradado, semi-morto. Eu estive aqui do lado e eu fico até desconfiando que nós não temos Ministério Público Federal na região metropolitana, porque lá em Petrolina nós temos. Na Petrolina, o Ministério Público Federal tem protegido o nosso rio. Aqui, as pessoas constroem dentro do rio, aqui em Jabotão. E como é que o governo vai enfrentar o que é que nós essa precisamos situação? fazer? Primeiro, normatizar isso. Proteger o rio e sua calha. Segundo, nós vamos declarar de interesse social todas as fontes de água de Pernambuco. Nós vamos identificar. Já estou pedindo essa colaboração através do nosso Zap. Eu queria passar aqui o nosso Zap, que é 98104-1818, 98104-1818. Se na sua cidade tem alguma fonte d'água, vá nos informando. Nós vamos declarar de interesse social todas as fontes d'água. Se tiver na propriedade de um privado, nós vamos propor a ele um projeto de remuneração ambiental para ele cuidar da fonte. Por quê? Porque a propriedade é dele. E nós não queremos desapropriar a propriedade do cidadão, não. Mas queremos fazer ele entender que se ele cuidar daquela fonte, ele vai ter alguma renda. E de onde vai ter o dinheiro? Das compensações ambientais, que tem muito dinheiro em Pernambuco hoje parado de compensação ambiental. E vamos também fazer um diagnóstico nos nossos rios das descargas de esgoto. Nós não adiantamos dizer que vamos esperar sanear o estado inteiro, porque isso custa milhões e é preciso ir buscar esse recurso ainda. Isso vai demorar, sobretudo no momento de crise em que o país vive. Mas nós queremos identificar as descargas de esgoto que existem nos nossos rios e criar lagoas de estabilização perto do rio. E nós temos uma vantagem enorme no Nordeste. As nossas lagoas são baratas, porque elas usam apenas um tanque e sol. No Nordeste inteiro não precisava fazer lagoa de estabilização, como alguns projetos se inventam, com muita tecnologia, com gasto de energia. Nossas lagoas, por conta da nossa insolação, funcionam bem apenas com um grande tanque, água e sol. A academia mostra isso. Então nós queremos fazer lagoas de estabilização nas calhas do nosso rio. Porque veja, se uma pessoa tem um problema renal, como o nosso rio está doente, o sangue está contaminado, mas ela tem um problema de coração, ela tem um problema no pé, ela tem um problema na cabeça. Se você quiser resolver os problemas dela todinho, ela vai morrer, que o rim dela não vai aguentar. Tem que fazer hemodiálise. Então nós temos que fazer uma diálise dos nossos rios, de uma maneira, tentando fazer uma comparação, fazer uma diálise dos nossos rios, para a gente protegê-los até que a gente consiga realizar um programa de saneamento que consiga avançar, que é muito pobre. Agora, tem dinheiro para isso? Nós temos que priorizar. Você vai aqui na Compesa, vocês conhecem aqui o novo prédio da Compesa? É um palácio. Aquele dinheiro podia ter sido usado em saneamento, mas não, é usado para fazer um palácio para proteger os governantes, o administrador. Para que aquele gasto todo, meu Deus? Podia ser um lugar muito mais simples, muito mais objetivo. Wagner. Júlio, falando de transporte público, a população aqui na região metropolitana sofre cotidianamente com as péssimas condições do transporte público. E além disso, falta de transparência da gestão pública quanto aos recursos. Como é que o senhor vai resolver esses dois problemas, que é as péssimas condições e essa falta de transparência do poder público, Júlio? Olha, nós temos, como eu te falei, 5 eixos longitudinais e 2 eixos transversais. Nos 2 eixos transversais nossos, nós temos a transparência e a acessibilidade. Por exemplo, na acessibilidade eu vou provocar o reitor da Universidade Federal para colocar acessibilidade para a gente chegar aqui na rádio. Né? Um cadeirante, por exemplo, chegar aqui vai ter dificuldade de subir. Então, porque problema existe em todo canto. Então, a acessibilidade é algo que deve estar presente na vida e no cotidiano. Quando eu fui prefeito, nós nos preocupamos em fazer pavimentações, mas fazer a calçada também. Então, todo o programa Minha Casa Minha Vida, que nós fizemos em Petrolina, não foram poucos, foram 15 mil casas, enquanto o Recife fez 500, nós fizemos 15 mil, todas tinham banheiros com portas acessíveis. Todas tinham calçada, tem calçada com piso tátil.
E eu tinha um secretário da área de acessibilidade, que era um secretário transversal, que trabalhava essas questões em todas as secretarias. É isso que nós queremos ter. Um olhar da acessibilidade e da transparência, porque nós só teremos 10 secretarias também. Nós não teremos esse mundo de secretaria, porque ninguém consegue controlar mais que os dedos da mão. Então a nossa ideia é fazer o que nós fizemos em Petrolina, não no começo do governo. No começo do governo eu também errei. Que eu botei muitas secretarias e entendia que eu ia fazer a reunião, parecia um comício. Então depois nós percebemos que aquilo era apenas um modelo de partilhar, que o governo federal, o governo estadual criou, de partilhar secretarias com políticos, e nós não teremos deputados secretários, é um compromisso que nós temos. Nós não teremos deputado, nem federal, nem estadual secretário, porque ser deputado vai ser deputado, se ele é candidato a deputado, vai ser deputado. E nós teremos também metade das nossas secretárias de mulheres. Nós vamos fazer, porque a rede defende isso, né? E eu fiz isso quando prefeito, não porque eu saí escolhido, não, porque metade da população é mulher. Então é normal que tenhamos mulheres ocupando espaços maiores. Laércio. Candidato, o senhor foi candidato a prefeito em 2008 e 2012 com apoio do DEM e apoio, o senhor pelo PMDB. Então, eu era do PMDB e tinha apoio do DEM e do PSDB. E do PSDB. E sempre em oposição política ao grupo do PSB. Do senador Fernando Bezerra Coelho, né? No começo do ano, aliás, desde o ano passado, tem essa migração do Fernando Bezerra para o MDB e o senhor decide sair, até porque era um opositor. Eu decidi antes. Sim. Decidiu sair, mas estava na disputa ali, já se falava que ele ia para o PMDB, e tem essa disputa aí pelo comando do PMDB. O senhor sai, então, do MDB. Em 2014... Não, do PMDB. Do PMDB, sim. Então, PMDB, hoje MDB. Não tava mais esse negócio aí, viu? Em 2014, o senhor apoiou a candidatura de Armando Monteiro ao governo. Isso. Né? Inclusive porque Dilma e Armando Monteiro. O PMDB, na época, fez aliança com o PSB, indicou o vice e o diretório de Petrolina se separou disso aí, voltou para o Nós éramos a dissidência da dissidência. Exatamente. Dito tudo isso, eu lhe pergunto o seguinte: hoje o senhor está na rede, se filiou no começo do ano, e é uma candidatura de um único partido, como é também a de Marina nacionalmente. Na Marina conseguiu uma coligação com o PV. Nós não fizemos em Pernambuco porque a rede não aceita coligações com partidos envolvidos na Lava Jato. Certo. É uma decisão da rede. E aqui em Pernambuco, o PV tem a suplência do senador Fernando Bezerra, que é envolvido na Lava Jato. Então nós preferimos não ter que usar pouco tempo que temos para justificar essa questão. Mas deixa eu lhe perguntar então o seguinte: hoje você tem os dois grandes blocos políticos, eu digo grande no sentido de intenções de voto, por enquanto, pelo menos. Isso mesmo, estrutura, dinheiro, e partidos, televisão, e apoio partidário. Tá de um lado Paulo Câmara e do outro lado Armando. E aí eu pergunto: o senhor é candidato a governador de um único partido, um partido pequeno, quase sem representação nos legislativos de Pernambuco. Que governo vai ser esse de Júlio Lócio, né? Quando a gente vê uma candidatura isolada, a gente pensa o seguinte: quando esse candidato isolado ou num grupo menor se elege, ele vai ter que governar com alguns outros blocos. Claro. Porque não se governa na Assembleia. Claro. Então eu me pergunto: o eleitor corre o risco de estar votando em Júlio Lócio e ao fim e ao cabo o senhor se unir novamente com o DEM e o PSDB, que já lhe apoiaram antes. E esse grupo, quer dizer, quando está votando Lócio, está dizendo de alguma forma não a Armando e não a Paulo. E o senhor vai acabar governando com um desses dois grupos. Veja, eu não quero... Veja. Isso, só para completar, uma outra pergunta. Então deixa eu anotar suas perguntas. Combo. Eu queria saber com quem o senhor vai governar. Com o grupo de Paulo Câmara, com o grupo de Armando, o DEM e o PSDB, que o senhor já governou antes. E a outra questão, para finalizar essa questão mais partidária: o senhor foi vitorioso em 2008 e 2012. No entanto, na eleição de 2016, o senhor lançou Edinaldo Lima pelo PMDB e perdeu a eleição, inclusive para o seu maior opositor, né? E aí eu pergunto: o senhor escolheu o candidato errado? O que foi que deu errado em 2016 para o senhor perder a prefeitura? Que o senhor mesmo sempre disse que foi uma prefeitura tão importante e tão bem avaliada. Eu queria que o senhor avaliasse esses dois casos: a derrota em 2016, que julgamento da gestão foi feito esse, e em relação a com quem o senhor vai governar. O meu julgamento da gestão foi feito em 2012, quando eu fui candidato à reeleição. A transferência de voto é sempre algo complicado, e até porque eu tenho um discurso que vai muito de encontro a isso. Eu digo às pessoas assim: olha, quando você foi escolher sua casa, quem foi que escolheu? Foi Lula, foi? Quem escolheu sua casa foi Eduardo? Não foi você. Em Pernambuco, no Brasil, nós estamos com uma coisa de delegar esse direito nosso. Eu vou votar no candidato de Lula, eu vou votar no candidato de Eduardo. Salvo o cara ter a capacidade de comunicação com a LEM para falar com Eduardo, ou com o presídio para falar com Lula, ele vai governar. Porque senão, dia primeiro, ele vai ter que se virar
do Palácio das Princesas. Então a primeira coisa é que eu tenho um discurso de defender que as pessoas façam sua escolha, porque esse é um direito que nós conquistamos. Segunda coisa, na sua pergunta, eu governei com 3 vereadores. 3. Porque eu nunca dei secretaria a vereador. Pelo contrário, teve secretário nosso que virou vereador na segunda gestão, mas eu nunca dei secretaria a vereador, porque vereador é para ser vereador. E eu cheguei a romper com um vereador, foi engraçado porque ele chegou para mim, eu só tinha 3 vereadores, e ele achava que isso ia me deixar no canto da parede. Ele chegou para mim e disse: olha, você não pode romper comigo. Eu digo: tá rompido. Mas você só tem 3, eu digo 3 ou 2, amigo. Porque a discussão era sempre nos projetos. Nós mandamos um projeto de lei para a Câmara, por exemplo, para regulamentar o mototáxi na cidade. Coisa que Recife não fez ainda, porque fecha os olhos. Recife diz que não tem mototáxi em Recife. Todo dia tem mototáxi rodando em Recife, mas o prefeito de Recife diz que não tem mototáxi em Recife, porque não regulamenta. O que não regulamenta não se controla. Mandei um projeto de lei para a Câmara e disse aos mototáxis: gente, eu estou mandando um projeto de lei para a Câmara, será votado segunda-feira. Eles foram para a Câmara. 700 homens dentro da Câmara aprovaram o projeto. Eu tinha um projeto de saneamento e a gente mandava o orçamento para a Câmara. Eu chegava na comunidade e dizia: olha, está aqui o projeto de saneamento, eu preciso de um orçamento na Câmara, vocês vão lá falar com os vereadores que vocês votaram. A população ia para a Câmara, eles aprovavam, porque vereador morre de medo de gente, morre de medo dos votos, de perder os votos. E se o projeto é bom para a comunidade vai lá cobrar. Não é diferente para deputado estadual, não é diferente para deputado federal. Então, nossa relação será com as pessoas. É claro que a partir de janeiro eu vou chamar a Assembleia para a gente conversar, mas em outros termos. Eu já estou dizendo hoje que eu não vou nomear deputado secretário. Se o deputado tivesse expectativa, eu vou pegar esse áudio aqui e vou dizer: deputado, vai aí. Deputado, você não pode me demoralizar, deputado. Eu disse na Rádio Universitária que eu não ia nomear deputado secretário. Vamos buscar outra forma. E qual é a forma? Onde é a sua base eleitoral? Ah, minha base eleitoral é no Agreste. O que é que o Agreste precisa do governo do Estado? Vamos lá fazer um diagnóstico? Vamos lá tentar resolver esse problema para agradar seu eleitor? O problema é que as pessoas passaram a entregar as secretarias achando que isso reflete no voto. Às vezes reflete. Agora o governo Paulo Câmara, com medo, entregou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Porto de Suape a Dudu da Fonte, ao PP, que esteve envolvido em todo escândalo da época de Pedro Alves Cabral para cá. Todo escândalo do Brasil, o PP está no bolo, em todo canto. Aí o governador entrega ao PP, né? Veja, eu não sou um político e não tenho um ideológico. Eu penso assim: eu quero ser o governador das crianças. Eu quero universalizar o atendimento às crianças de 0 a 6 anos, porque eu aprendi que isso é a coisa mais importante que existe em qualquer país. As evidências científicas mostram isso. Meu sonho é criar um departamento que eu criei, que tentei criar no PMDB, quando eu fui do PMDB, propus isso, mas a Fundação Ulisses Guimarães ouviu e não deu cabo, que era um núcleo de evidência científica para trazer um pouco a academia. Mas evidência científica, não é eu acho, não é um discurso ideológico, eu acho não. A fé eu já tenho em Deus, já tá bom. Fé eu já tenho em Deus. Minha fé agora é nas evidências. O que é que as evidências mostram? O que é melhor? O que é melhor? É a lâmpada LED ou é a lâmpada de gás? Qual é melhor? As pessoas dizem: é a de LED, porque ilumina melhor, economiza, mas o preço dela já compensa em relação a convencional para a gestão, para o município. Ninguém sabe, ninguém quer estudar essas coisas. Então nós precisamos estudar. Candidato, só uma pergunta. Pois não. Eleito, o senhor chamaria para conversar que partido? Todos. É preciso Eu vou conversar. chamar a Assembleia, porque não tem partido do Brasil. Os deputados estão desses partidos por conveniência. Eu vou chamar os homens e as mulheres que forem eleitos. Eu não vou chamar partido, não. 200 partidos do país. 35, mais precisamente. 35? Vocês ficam loucos de chamar partido? Eu vou chamar os eleitos. Vou marcar o almoço com os deputados. Eles vão ter tudo em ir, porque todo mundo quer ficar perto do governador. Pode não querer ficar perto de mim hoje, mas do governador querem. Tem um deputado em Petrolina que ele sempre foi governista. E aí as pessoas diziam: mas deputado, mudou o governador e o senhor continua lá. Ele disse: não, eu sou do Palácio. Quem muda é o governador, o Palácio está no mesmo lugar. Então eu sei que, olha, eu fui prefeito 8 anos, com a Câmara, e saí com a gestão, com índice, o melhor IDEB do estado de Pernambuco, melhor do que 20 capitais. E conseguimos reduzir a mortalidade infantil, o maior programa de creche do Brasil, o maior programa habitacional da história de Pernambuco. E tive uma relação republicana, porque é mais fácil. Com o tempo os caras vão entendendo que é melhor para eles também.
Porque às vezes o cara pega uma secretaria que só dá para botar 10 carros comissionados dele, ele desagrada 200. Se a gente fizer uma obra bacana na região dele, se a gente transformar alguma coisa na região dele, é muito melhor para ele também. O problema é que esse modelo foi sendo criado e o PSB em Pernambuco criou um modelo que é catastrófico. Todo prefeito do PSB que perde a eleição vira secretário especial do governador. Eduardo inventou isso e Paulo continuou. O cara perdeu a eleição e eu lhe digo aqui 10. Perdeu a eleição, vira assessor especial do governador para não fazer nada. Então eu quero dizer aos prefeitos que me ajudarem, que votarem em mim, todo voto é bem-vindo. Quero dizer a vocês que se perder a eleição não vai virar meu assessor. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h29. Pernambuco vai mudar. PRB, PTB, Podemos, PSC, PPS, DEM, PSDB. Na defesa da família, na defesa da moral. É André Ferreira, o nosso federal. É 2020, é 2020. O nosso federal é 2020, é 2020, é 2020. André Ferreira é 2020, é 2020, é 2020. André Ferreira é 2020. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Você ouviu o Álvaro Dias na Rádio Bandeirantes? O meu trabalho foi combater corrupção a vida inteira, contestando sempre, revoltado sempre, indignado sempre, não aceitando. A minha principal proposta é exatamente romper com esse sistema. Esse sistema leva o país à desgraça. Não tem saúde, não tem educação, não tem segurança pública, não se gera emprego, há desigualdades sociais, porque não se oferece igualdade de oportunidades. 19 é Álvaro Dias, presidente. Paulo Rabelo, vice. Coligação Mudança de Verdade. Podemos, PSC, BRP, PDC. Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Venha para o Rádio Caos. Afeto, ciência e urbanismo, porque só o iluminismo salva e o Rádio Caos amorosamente entrega. Da Poláquia para todo o Recife, domingo, 19 às 21 horas. Na Universitária FM. Rádio Caos, a sua diáspora mental. Armando é o único com autoridade para enfrentar o problema da violência. Nós vamos restaurar a autoridade em Pernambuco. A autoridade é não ter medo dos problemas. Eu não estou fazendo promessa, eu estou dando um aviso. Os bandidos não terão vida fácil, mas a autoridade restaurada com respeito aos limites da lei. Pernambuco quer mudar. Coligação Pernambuco vai mudar. Universitária FM 99.9. Fora da Curva. Jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública.
Para você que sintonizou agora, nós estamos conversando com o candidato ao governo de Pernambuco pela Rede Sustentabilidade, Júlio Lócio, como parte de uma série de entrevistas que o Fora da Curva está realizando com os candidatos e candidatas ao governo do estado. Para entrevistar Júlio Lócio e todos os demais candidatos, nós vamos ter a mesma bancada, que é formada por Laís Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo, Carmen Silva, jornalista e pesquisadora do SOS Corpo, e Wagner Souto, da Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Candidato, o senhor tem dado algumas entrevistas e também no seu programa de governo tem falado da questão da bonificação para algumas categorias, como a bonificação por metas atingidas, né? Para os agentes de saúde, para professores, para os policiais. E aí eu pergunto, não seria... por que trabalhar com a bonificação em vez de melhorar o trabalho das categorias profissionais como um todo? Serão as duas coisas, mas eu acredito muito que nós temos que também contemplar o mérito das pessoas, né? Essa coisa de... é muito bonito, mas não funcionou. Não funciona. Aí o Brasil como é que tá? Então, nós queremos, por exemplo, tem uma categoria que não é do Estado, os agentes comunitários de saúde. Sim, nós queremos fazer um bônus para a gente, porque eu não posso dar salário a agente comunitário de saúde, porque ele não é uma categoria que pertence ao município. Nós queremos fazer um projeto de adesão voluntária, eu acredito que os municípios irão aderir. Nós queremos oferecer um bônus de um salário mínimo para os agentes, né? Eu posso fazer uma bonificação, mas não posso dar salário aos agentes. E eles têm um piso salarial que é determinado por lei, inclusive o presidente agora vetou a melhoria. Quando eu fui prefeito, nós conseguimos que os agentes comunitários de saúde de Petrolina conquistassem, eu dizia a eles, vocês vão conquistar 2 salários mínimos. Então, acredito que era o maior piso de Pernambuco, né? E essa era a conquista deles. E eu, como governador, quero fazer uma bonificação de um salário mínimo para ele cumprir 5 metas que nós vamos colocar. A primeira delas é garantir que as mulheres façam pré-natal na sua área. A segunda delas é garantir que as mulheres façam preventivo, que é o Papai Nicolau, façam a mamografia. A terceira delas é garantir que os hipertensos diabéticos tenham algum monitoramento. E hoje é possível, e nós estamos já mudando a legislação federal para que os agentes possam fazer um teste de glicemia, fazer uma medida de pressão. E a quinta dela é para que eles possam também garantir que os homens façam PSA. Você veja que nessas 5 metas não tem médico no meio, para não encarecer muito o programa, porque nós queremos chamar esse programa de aniversário saudável. Quando eu fui prefeito eu criei isso. Por quê? Para que as pessoas possam, porque o rico faz um check-up, o rico, todo mundo faz um check-up, o pobre às vezes não tem essa oportunidade. Então nós queremos que as pessoas possam, no meio do seu aniversário, né, o agente possa procurá-lo para fazer esse check-up dessas 5 coisas, dessas 5 metas que são muito importantes para prevenir doenças degenerativas. Qual é o mês do seu aniversário, Paula? Agosto. O seu? Agosto. O seu? Outubro. O seu? Setembro. Você vê que nós estamos com 1/12 da população. Não precisa ficar se preocupando em dividir as pessoas. Na data do seu aniversário, isso não vai congestionar, porque é mais ou menos 1/12 da população que estará presente. Como é essa bonificação para o professor em termos de metas? Nós vamos, veja, primeiro o PCC do professor. Nós queremos fazer um PCC mais simples do que existe hoje, que é muito complexo. Nós queremos um PCC que possa contemplar tempo de serviço. Só para situar o ouvinte, o PCC é o plano de cargos e carreiras. Para os professores, né, do estado. Uhum. Tempo de serviço. Formação. Quanto mais bem formado, é justo que você tenha uma bonificação, né, tenha um salário melhor para estimular a formação das pessoas e resultado. Então, essas 3 metas. Para os professores, nós queremos fazer uma bonificação para os professores do ensino fundamental, que são dos municípios também, que eu não posso dar salário. Porque, veja, essa coisa de falar em reforma do ensino médio é uma grande falácia. Mendonça Filho foi para Brasília e fica enganando o povo. Falar de reformar algo que a matéria-prima chega completamente mal estruturada, sem saber dividir 2 frações, sem saber o mínimo de geometria, sem saber o básico de português. Saiu agora que os meninos aprendem 2% da disciplina de português e 4% da disciplina de matemática. Esse dado estava publicado no Jornal Nacional há 15 dias atrás. Então, não adianta eu reformar o teto dessa casa, entenda-se o teto, o ensino médio, se as paredes estão rachadas, entenda-se ensino fundamental, se o alicerce está ruim, entenda-se educação infantil. Não adianta. Toda a evidência científica mostra a importância da base dos meninos. Então nós queremos propor aos municípios
né, uma parceria para que a gente possa ajudá-los a melhorar o ensino básico, sobretudo nas disciplinas de português, matemática e língua estrangeira, mas sobretudo português e matemática. Evidentemente que dentro do português nós vamos contemplar as questões da história de Pernambuco, que está sendo esquecida, por exemplo. Às vezes a gente fica estudando história do Brasil e esquece que os meninos do sertão, por exemplo, não sabem a importância das revoluções pernambucanas. Candidato Júlio Lócio, né? No início do programa o senhor falou que está aprendendo muito com o feminismo. Então deve saber que no estado de Pernambuco a violência contra as mulheres é um dos maiores índices do país. Feminicídio cresce muito, o estupro coletivo e também chamado corretivo contra mulheres jovens que são lésbicas ou trans. Então esses índices estão alarmando muito os movimentos de mulheres, os movimentos feministas. Aqui nunca houveram políticas substantivas para enfrentar desigualdades entre homens e mulheres no nosso estado. Então, esse é um problema que todas nós, né, dos movimentos feministas, temos denunciado muito. A mortalidade materna também, você é médico, sabe muito bem que o índice foi alterado para pior, que a situação das maternidades é de um agravante na área de saúde da mulher muito grande, especialmente no caso de abortamento. Situação de abortamento legal no estado de Pernambuco é uma falácia, quer dizer, não tem... as maternidades não estão dando condições de que esse procedimento seja feito. E aí a gente queria ouvir qual é a sua política para enfrentar as desigualdades em que nós mulheres vivemos, para enfrentar a violência, o problema da saúde, né? Qual é a sua política para as mulheres? Nós queremos até pedir a você, para você ouvinte, para dar uma olhada na Adriana Rocha, que é a nossa candidata ao Senado, né? Que é professora da Unicap, membro do Conselho Federal da OAB e foi a única pernambucana do Conselho Federal que votou contra o impeachment. Ela teve a coragem de se pronunciar, não por uma questão ideológica nem partidária, mas por uma questão constitucional. Ela é constitucionalista. Faz 20 anos que ela dá aula de direito constitucional e entendeu que a pedalada era um artifício político para derrubar o presidente. Então, e ela que teve ensinado muita coisa, porque nós temos uma cultura de machista de criação. O homem pergunta ao filho dele se ele já arranjou uma namorada, mas não pergunta à filha se já arranjou uma namorada. Eu quero também aproveitar e mandar um abraço para uma pessoa que está me ajudando muito, que é um primo que eu tenho em Parnamirim, Dan. Dan é transexual, está fazendo agora a sua transição e sofreu muito preconceito. A mãe, né, fez com que, à época, ela casasse, né, teve um filho, mas descobriu que não era aquilo que ela queria da vida. Então, ele hoje, né, tá fazendo a sua transição, passou no concurso, dono de cartório, e é uma pessoa que está me ajudando a entender um pouco melhor, né, quão é complexa a vida dessas pessoas, porque não é fácil você dar esse salto, né, você ter coragem, porque a sociedade é tão preconceituosa que as pessoas às vezes se escondem de si próprios, e o que importa pra gente é ser feliz. Eu gosto de homem, ótimo, eu gosto de mulher, isso não é uma coisa que a gente escolhe, tá dentro da gente. Então, Dan tem me ajudado muito nisso, né? Sexta-feira eu tenho um debate com o pessoal LGBT. Eu tinha uma diretoria LGBT no meu governo, né? Que era o Alzir, né? Que cuidava dessas questões e também fazia minha maquiagem durante as campanhas. É uma pessoa muito querida minha. Então, veja, o que eu defendo é que as pessoas possam se assumir como elas são e que a gente possa ajudar a que elas sejam respeitadas como elas são pela sociedade. Em relação às mulheres, eu entendo que nós precisamos empoderar as mulheres, e um dos fatos que eu acredito que vai empoderar é ter a mulher no nosso primeiro escalão. Isso já é um sinal de que esse governo ele tem um olhar diferente para as mulheres, né? Então, quando eu fui prefeito, outro dia eu vi uma foto do Temer com seu ministério, a macharada toda, e eu tenho uma prima que foi ministra do TSE e ela trabalha muito essa questão da participação da mulher, e eu mandei a foto para ela do meu secretariado. Eu tive uma secretária que era secretária de infraestrutura. Na época o pessoal ficou louco, porque era uma mulher mandando engenheiro. Você há de convir que para nossa sociedade é uma coisa assim meio, os engenheiros no começo ficavam meio. Então a Tatiana tinha uma habilidade, uma mulher feminina, né? Mas ela tinha formação e capacidade de fazer nessa área. Então, a delegacia das mulheres, por exemplo, nós queremos que as delegacias das mulheres, ou onde não for possível ter uma delegacia, uma cidade pequena, nós podemos ter uma delegada mulher, porque eu já sei que é muito constrangedor para uma mulher
e depor na delegacia, onde ela só encontra homens e o delegado que vai ouvir ela é homem. Muitas vezes com piada, muitas vezes com não me diz. Isso eu tenho aprendido agora, nessa caminhada, uma mulher me disse, olha, eu apanhei do marido, mas não tive coragem de ir, porque cheguei lá, é piada, né? Porque é o seguinte, o homem trai a mulher, é machão, a mulher trai o homem, é prostituta. Que as pessoas dizem. Então, nós precisamos ter mulheres nas nossas delegacias de mulheres. E poder... Oi? Não, pode Posso terminar continuar? para depois. E poder desenvolver as políticas públicas de valorização e de proteção. O feminicídio hoje, olha, tem um problema muito grave hoje. Você sabe que a gravidez nas mulheres precoce é muito grande hoje em Pernambuco, por conta, às vezes, de estupro ou por conta de descuido, né, e de uma política, né, de controle de natalidade que possa oferecer às meninas uma proteção. E aos homens, né? Porque ninguém engravida sozinho. Mas assim, claro, aos dois, né? Mas nós estamos falando, você pediu, vamos falar sobre a política das mulheres, né? Então eu estou falando aqui especificamente para o grupo de mulheres. Como conseguir que reduzir então, veja, os índices, né? Então veja, as meninas estão engravidando aí. E tem uma coisa mais grave. Eu peguei esse dado ontem da Unicef. A maioria dos homicídios que estão ocorrendo em Pernambuco e no Brasil são adolescentes. 90% adolescentes. E 70% são negros. E tem um dado que eu não sabia, descobri ontem. Grande parte deles são filhos de mães adolescentes. Então, o filho da mãe adolescente, ele tem uma chance muito maior de ter problemas no futuro, evidentemente, porque um adolescente terá muita dificuldade de conduzir uma família, de cuidar do seu filho, de proteger o seu filho, porque ela está numa fase ainda que não ganha dinheiro, que não trabalha, que era para estar se formando. Então, esse dado, para mim, me chocou muito, porque eu não sabia desse dado. Sabia da questão dos homicídios, da maioria negros e pobres, mas não sabia que a maioria desses meninos são filhos de adolescentes. Wagner. Júlio, moradia popular agora. Você tem citado sempre nas redes sociais, os espaços que você tem divulgado a sua campanha sobre essa questão de moradia popular, de você ter feito o maior programa de moradia lá na cidade de Petrolina. E como é que o senhor pretende enfrentar esse déficit de moradia no estado, principalmente aqui na região metropolitana, que esse déficit é alarmante? Então, como é que você vai enfrentar esse problema? O prefeito de Recife fazendo 500 casas, né? Aí não dá para você não ter um déficit gigante. Veja, quando eu fui prefeito, nós fizemos um estudo chamado G20. E a presidente Dilma, à época, gostou muito e até mandou 2 emissários dela para acompanhar esse estudo e esse seminário que nós fizemos, que era com as 20 maiores cidades do semiárido. Não eram só cidades em Pernambuco, eram as 20 maiores cidades do semiárido. Essas cidades, um estudo que a Tânia Bacelar fez, elas representam 2/3 da soma de Salvador, Recife e Fortaleza juntos. É algo assim impactante. Agora, por quê? Porque as cidades médias brasileiras estão crescendo de maneira geométrica. E as cidades menores estão ficando proporcionalmente cada dia menores. Então, a tendência nossa daqui a 50 anos é termos metrópoles regionais como Petrolina, Salgueiro, Arco Verde, Serra Talhada, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Palmares, e aí a região metropolitana, que vai se emendar toda. E isso porque as pessoas estão migrando na busca da universidade do filho. Mas isso é um fenômeno do Brasil, não. As megalópolis estão se formando, e você falou na questão do transporte, e não há megalópolis sem metrô. Não existe. Nem no leste europeu, nem no ocidente, nem no oriente. Tá aí uma coisa que nem a ideologia consegue separar. Metrô tem em todo canto, né? Porque ou você expande o metrô, ou você não vai conseguir transportar as pessoas com o mínimo de dignidade. Então, uma das políticas nossas é buscar recursos para expandir o metrô. Nós temos algumas ideias para isso, para buscar inclusive dinheiro no próprio sistema, porque quando eu coloco um metrô passando do seu terreno que vale 10 mil vai valer 1 bilhão. E não é justo que você não contribua com isso. Depois a gente pode falar um pouco mais que isso, porque o Estado tem o poder de botar o metrô por aqui, ou por aqui, ou por aqui. E eu posso discutir com você e com você, que é dono da propriedade, como é que você vai contribuir porque eu estou lhe dando um benefício gigante. E, infelizmente, os governos beneficiam os privados e não vem nada em troca para ele, que é para o povo, né? Então, essa é uma das questões do transporte. Mas deixa eu voltar para a sua moradia popular. Quando eu fui prefeito, eu fiz... Muita gente fala só das casas que nós fizemos. Ah, você só agora, Lata.
Pro pessoal me ver, né? Que eu falo muito assim, gente. Você fala só das casas, mas eu fiz um programa que eu acho mais importante até do que só casa, que foi de regularização fundiária. Sabe por quê? Porque eu posso fazer isso em janeiro, que é caneta e papel. Caneta e papel. Desapropria. O Estado e o município têm poder de desapropriar a sua casa, se ele quiser. Mas não fazem com medo. Não fazem com medo. Eu desapropriei 5.000 lotes quando eu fui prefeito. Áreas que já estavam habitadas, que já tinham escolas, que já tinha saneamento. E chegou 3 caras dizendo que o terreno era dele e ganharam na justiça. Eu desapropriei. Aquilo passou a ser do município. E fui discutir com eles como é que eu ia pagar eles. Aí é outra conversa. Mas se o prefeito, se o governador fizer um decreto de desapropriação, aquela área de interesse social passa a ser do Estado. É o interesse social da área. Mas falta coragem, às vezes, de fazer. Laércio tem uma pergunta. Pois não, Laércio. Bom, candidato, eu estava dando algumas questões do programa de governo. Vou fazer de novo um combo. Vamos, rapaz. Vamos lá, vamos no combo. Para Eu gostei vocês da ideia do combo. descascarem, para as pessoas poderem... Vamos lá. No programa de governo, eu não vi nenhuma menção literal, né, ao termo participação social. Né? Sociedade civil, participação social, e você sabe que em Pernambuco eu acho que é conhecido inclusive nacionalmente pela força da sociedade civil. Quando eu lhe perguntei sobre os partidos, o senhor disse, não, eu vou governar direto com a Assembleia, com os eleitos. Ali são deputados. Isso. Eu vi que no programa de governo tem várias questões que falam em diálogo com os prefeitos. E qual é o espaço? Lembre-se que é um combo, vem ver outras perguntas aí. Qual é o espaço que o senhor vai dar para a sociedade civil? Porque eu não vi nada aqui se referindo, por exemplo, ao fortalecimento dos conselhos estaduais de educação, de saúde, porque tem um item chamado cidadania, mas isso não está colocado ali. Isso é o número 1. Número 2, eu vi que no seu programa você fala que tem tido muito investimento para a SUAP, aí vou para a economia agora, e pouco investimento em outros polos. Eu acompanhei algumas entrevistas que o senhor falou antes, e o senhor chegou a falar, inclusive, em privatizar a gestão de SUAP. Conceder, eu não vou deixar isso do governo, porque não dá certo. Eu queria que o senhor vá anotando aí. Tá. SUAP, o maior polo de desenvolvimento de Pernambuco, a gente colocar isso na mão da iniciativa privada, na gestão, só o porto. Qual é a parte do governo nisso? Eu vou lhe dizer. E a terceira pergunta é um programa que eu acho que talvez um dos principais que o senhor fez lá, que é o Nova Semente, que é o das creches. E eu li também, até me preparando para a entrevista, algumas críticas ao Nova Semente, e eu queria que, na verdade, o senhor pudesse explicar, até para que a gente possa entender melhor. Uma delas é que se paga mensalidade, se pagava matrículas e mensalidades. Não. Um programa... Eu vou te explicar. Só para eu entender, porque eu vi aqui algumas mães questionando isso, eu vi que o novo prefeito disse que agora o Nova Semente não vai ser mais pago, e eu queria uma explicação... Fechou metade das unidades. E eu queria uma explicação sobre... Pelo que eu entendi, uma relação público-privada, não, uma relação parceria. É a PPPS. Parceria Público-Privada Social, que eu vou explicar já. E eu queria que o senhor explicasse a questão da mensalidade e dos gastos, que o atual prefeito disse que os gastos eram exorbitantes, com um programa que não tinha sustentabilidade. Então, o atual prefeito não prioriza viaduto. Bom, vamos por parte, participação social. Como são 3 perguntas, tem 2 minutos para cada resposta. Participação social. E eu queria dizer que nós estamos fazendo uma plataforma que todo dia, de 6h30 da manhã às 8 horas, eu vou atualizando ela. Só será fechada dia 5 de outubro. Então hoje eu já vou usar a sua contribuição para colocar esse item que estava faltando no nosso plano de governo. Então eu lhe peço desculpa às pessoas, porque o único candidato a governador de Pernambuco que já foi conselheiro fui eu. Fui conselheiro do Conselho Municipal de Saúde de Petrolina, representando lá uma entidade que eu fundei, que cuida de cegos. Nós fundamos uma escolinha para cegos. Quando eu cheguei na cidade, o poder público não tinha isso. Nós fundamos lá o CRV, que era para o cego aprender braille, orientação à mobilidade, o soroban e atividades da vida diária. E infelizmente não tinha ninguém, e eu procurei o poder público e não consegui que eles me ajudassem. Eu mandei 2 professoras, uma para o Instituto Benjamin Constant e outra para a Fundação Dorino Will, e montamos uma unidade que funcionava com um percentual do faturamento da nossa clínica. Né? Na época funcionava assim. Então esse é um item que vai entrar agora no programa do governo. Já tá. Todo dia eu vou atualizando. E você tem toda a razão. Né? Foi uma falha não do quem fez o programa, porque quem faz o programa sou eu. Tudo que tá aí. Outro dia me perguntaram na rádio, não, o senhor não acha que o senhor mesmo fazer o programa é uma coisa boa, o senhor não tem que entregar? Eu digo, quer dizer que o governador não é para saber o que ele diz, o que ele faz. Quer dizer que tem que terceirizar isso. Então, não tem nada aí que não tenha sido eu pessoalmente que tenha discutido. Claro, muitas contribuições eu tenho recebido. Sim. Como a sua agora, eu já vou colocar para que a gente possa realmente ter, porque veja só, como eu não vou ter partidos, como eu não vou ter partidos,
como eu não vou ter a força, a rede só, eu vou precisar mais do que nunca da participação popular. Aquilo que eu disse a você, que quando fui prefeito, né, eu usava exatamente a força da população, das associações, para cobrar a aprovação na Câmara do projeto do saneamento, dos mototáxis para aprovar o projeto, dos professores para aprovar o reajuste salarial. Uma das questões que a sociedade mais coloca é a paridade desses conselhos, né? A sociedade, os conselhos hoje que estão postos, a participação do governo, dos secretários e tudo mais é total. As decisões do conselho se tornam irrelevantes. Queria que você pudesse mandar um zap para mim. Como é que você acha que deve ser? Eu não estou dizendo que eu vou botar como você acha. Para mim poder criticar. Minha sugestão não é nem essa, porque eu sou aqui um jornalista. Eu acho que é ouvir. Rapaz, você é um cidadão, me ajude. Eu sei. Mas é talvez o senhor procurar os movimentos sociais que têm representatividade nos conselhos em Pernambuco. Que fazem essas críticas. Porque eles têm propostas muito efetivas em relação a isso, a paridade. Se você puder, porque não dá tempo para falar com todo mundo. São 184 municípios. Vamos passar. Eu tô voando, entendeu? Vamos para SUAP. Se você puder mandar um zap, para mim tá aí os números, esses 2 zaps. Né, termina em 18, é coincidência, porque meu número é 18, né? Mas SUAP, veja, o que é que aconteceu em SUAP? SUAP virou um esquema político. Como virou a Petrobras. Um esquema político que bota a gente lá para colocar cargos e não dá nada para o povo. O nosso povo não recebe nada hoje de SUAP, a não ser pagando a conta. Você sabia que as mangas e uvas... Vamos desenhar aqui o mapa pro nosso internauta ver. Você sabia que as mangas e uvas de Petrolina estão sendo exportadas pelo Porto da Bahia? Sabia? Tô dizendo a vocês. Eu sou um péssimo desenhista, mas SUAP, o nosso internauta vê. SUAP tá aqui, Recife. Porto Salvador tá aqui. As uvas e manga de Petrolina, que são produtos de exportação, não vão para África, não. Elas vão para América e elas vão para Europa. Quem está mais perto da América e da Europa? É SUAP ou o Porto da Bahia? SUAP. Por que elas estão indo para o custo? Mas eu acho que isso vai mudar com a gestão da iniciativa privada. Vai. Porque o governo não é para estar tomando de conta de tudo, não. Senão não resolve nada como é hoje. O que eu quero fazer? Eu não quero privatizar, eu quero fazer uma concessão pública para botar alguém que entenda de portos para administrar isso. Para não ter cabido de emprego, para não ter indicação de deputado. Agora mesmo o deputado demitiu 70 pessoas de SUAP para botar o dele. Agora há pouco. E o que é que eu quero deles? Eles vão ter que pagar por essa concessão para me usar nas creches. Eu estou dizendo que eu vou fazer creches. Estou dizendo que eu quero fazer creche. Onde é que eu vou arranjar o dinheiro? SUAP para ajudar nisso. Vão ter que pagar ao Estado e vão ter que mostrar nessa concessão. Eles vão ter que ter competitividade. Eles vão ter que ter um preço competitivo. Deixa uma observação muito rápida. Tá. A gente estava falando de participação social e agora em SUAP. É só para uma informação ao senhor, que há muitas queixas em relação à organização e ao funcionamento de SUAP, também em relação às populações que estão ali em torno, tem quilombos, tem populações de mulheres, pesqueiras, que foram muito prejudicadas por SUAP e reclamam profundamente da falta de diálogo. E aí, entre as duas questões, SUAP... Porque tá a roubalheira lá, rapaz. Não, mas não é só isso, veja. É o espaço, novamente, para o conselho, para os espaços de sociedade civil. Sociedade civil vai discutir comigo saúde, educação, segurança pública. SUAP, nós vamos fazer uma concessão para que o recurso que venha possa ser usado para melhorar a vida das pessoas, inclusive do entorno. Um percentual disso pode ser usado. Eu trabalhei em Pojuca há muitos anos. A Mata de Pernambuco é um lugar impressionante, como é pobre. O sertanejo, ele é pobre, mas ele tem mais dignidade, porque ele tem um pedaço de chão, onde ele pode criar uma galinha, onde ele pode criar um porco, um bode. Na mata, o terreno é só de uma pessoa, o indivíduo vive naqueles engenhos, se criar um bode, o usineiro briga. A mata é um único lugar do mundo onde o cara quebra e vai para a Europa. Em Pernambuco, o usineiro quebra. Tu conhece algum usineiro pobre em Pernambuco? Não tem. Não tem. Agora, a gente tá finalizando. Nova Semente, vamos pro Nova Semente. Agora, o usineiro quebra. Tá finalizando, não dá tempo mais não. Poder pro Nova Semente? Não dá não. Só se for assim. Rapidinho, gente, o Nova Semente foi o maior programa da história do Brasil de creches. Mas eu apresentei o Nova Semente. Pagamento de mensalidade. Deixa eu falar. Eu apresentei o projeto para os empresários construir a creche e eu bancar o custeio. Uma mãe me procurou e me disse: se eu fizer, o senhor faz? Eu digo: faço. Ela juntou a comunidade dela, alugou uma casa. Cada mãe pagava R$30 por mês no aluguel da casa. R$30. O filho dela chegava lá 6 da manhã, saía 6 da noite, com 5 refeições diárias e um atendimento pedagógico, que eu tenho uma evidência científica que nós pesquisamos, que melhora o vocabulário dele. O prefeito atual fez a campanha dele em cima desse aluguel que as mães pagavam, porque o prédio não era público,
E eu não podia, por exemplo, fazer uma creche numa área de invasão, e nós fizemos. Nós não podemos fazer uma creche na Roda de Fogo, porque o Estado não pode pagar um aluguel na Roda de Fogo, porque não tem escritura. E nós fizemos em todo lugar, porque as mães se organizaram e pagavam R$30 por mês do aluguel da casa. O prefeito fez essa propaganda enganosa, fechou metade das unidades. Pergunta à mãe que pagava R$30 por mês, se ela preferia pagar os R$30 ou ter seu filho em casa o dia todo perto dela. Ela teve que dar 5 refeições por dia, ela não podendo trabalhar. Pergunta lá. O prefeito criou essa falácia para ganhar a eleição. Ganhou e fechou metade das unidades. Candidato, agradecemos muito. Eu falei rápido, depois explico mais devagar para vocês. Agradeço muitíssimo a presença do senhor, o candidato Júlio Lossi, ao governo de Pernambuco, a gentileza de nos conceder a entrevista. Nós ficamos por aqui. Eu lembro mais uma vez que o Fora da Curva está realizando uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas. E na sexta-feira teremos Daniele Portela, candidata do PSOL, que vai ser nossa entrevistada. Bom dia a todos. O programa teve... Eu não posso nem dizer minha poesia no final. Não. Olha, não dá tempo não. Pernambuco pode muito, Pernambuco pode mais. Erga a mão e vamos juntos. Pernambuco pode muito, Pernambuco pode mais. Não posso dizer minha poesia. Pronto, ok. Já disse. Obrigada, candidato. O programa teve a produção minha, Paula Reis, Vitor Aguiar, Larissa Evelyn, Laes Portela, Carmen Silva e Wagner Souto. Nas redes sociais, Vitor Aguiar e Larissa Evelyn. Os trabalhos técnicos foram de Marco da Lata. Bom dia e obrigada pela audiência. Amém. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Reservado ao partido A Esperança Não Tem Medo, que não enviou material. Mendonça, senador de Pernambuco. Mendonça é responsável pelo maior investimento em educação